Olá, amigos do canal. Se vocês gostam de história, chegaram no lugar certo. Hoje eu trouxe outra história para vocês, muito interessante. Não esqueça de acionar o sininho para vocês estarem recebendo as novas notificações. Então vamos lá para a história de hoje? Meia-noite. Cansado e com sono, lá estava eu andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando as latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando eu ouvi alguns passos atrás de mim. Eu caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio, meu coração foi ficando acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir e virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo então aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou eu estava sendo seguido por algo sobrenatural. Eu corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, eu estava ofegante. Olhei novamente, nada. Continuei a andar tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Já mais tranquilo, parei. Finalmente em frente à minha porta. Graças a Deus. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha, mas não encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não consegui manter-me de pé. O mundo girava vertiginosamente. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu, não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Juntei então todas as minhas forças e num movimento brusco, caí da cama e acordei. Vamos a mais uma história. No dia de hoje, num dia chuvoso e escuro, eu decidi viajar. Estava no meio do nada quando o meu carro parou de repente. Eu fiquei com medo do que podia me acontecer. Então foi quando eu avistei uma casa um pouco longe do local onde eu estava e então empurrei meu carro até aquela casa grande, velha e toda cercada de mato. Bati na porta e uma velha senhora de olhar simpático me atendeu. Eu contei a ela o que havia acontecido e eu não tinha onde dormir. Então ela me ofereceu um quarto e um prato de comida. Fui para o quarto dormir e estava tudo muito quieto. De repente uma porta bateu com muita força e eu me levantei para ver o que tinha acontecido. No entanto, eu levantei, já que eu tinha levantado, andei pela casa toda e não vi ninguém. Quando eu voltei para o meu quarto, eu vi que a minha janela estava aberta. Eu fiquei com tanto medo que logo fui dormir. Pela manhã, acordei e a velhinha estava sentada me olhando dormir. Eu fiquei assustado com o jeito que ela me olhava. Eu não conseguia entender o que ela queria comigo. Então ela me chamou e falou que já haviam arrumado meu carro e que eu podia ir embora. Mas eu fiquei pensando, por que ela queria que eu fosse embora com tanta pressa? Imaginei que havia algo que ela não queria que eu visse. Ela me deixou tomando meu café sozinho e foi para o celeiro. No entanto, eu a segui, sem deixar ela me ver, e entrei. No celeiro, a senhora me pegou de surpresa. Eu vi muitas pessoas mortas naquele lugar. Ela provavelmente achou que eu quisesse me meter e por isso havia me mandado embora.
Ela falou com uma voz muito triste e vingativa que eu tinha que morrer. Então eu comecei a correr, mas não deu tempo. Haviam 3 homens ajudando-a. Eles me pegaram. Então, foi o meu fim. Vou trazer outra história para vocês, outro conto de mistério. Então vamos lá? Era época de primavera. Thaís, Tainara e Larissa haviam combinado um fim de semana juntas. Elas iam para um hotel, mas no meio do caminho elas avistaram uma pousada. Thaís já estava cansada de tanto dirigir. Foi então que, falando com as meninas, decidiram passar a noite nessa pousada. Quando elas entraram lá, elas ficaram arrepiadas, pois a vista era assustadora. Mesmo assim, continuaram com a ideia de ficar lá. Quando tudo já estava arrumado e elas já estavam deitadas, uma senhora com roupas escuras e com o rosto muito pálido bateu na porta delas desesperada. Ela disse que era para as meninas saírem dali o mais rápido possível, pois todos que haviam visitado aquela pousada morreram. As meninas então ficaram desesperadas e não sabiam mais o que fazer. Mas os minutos foram se passando e elas foram ficando mais calmas. De madrugada, Thaís e Larissa acordaram-se com berros. Elas foram chamar Tainara, mas ela não estava em sua cama. Quando elas desceram as escadas, Tainara estava sendo torturada. Muito assustadas, Thaís e Larissa agiram sem pensar nas consequências e agrediram com violência quem estava maltratando Tainara. Quando a pessoa desmaiou, elas aproximaram-se para ver o rosto. E qual não foi a surpresa ao descobrirem que era a senhora que havia avisado a elas para não dormirem ali. Sem entender a situação, elas ligaram para a polícia. Quando a senhora acordou, ela não lembrava de absolutamente nada. Os policiais conversaram com ela e explicaram a situação. Ela negou tudo, mas logo em seguida caiu aos prantos e em um choro constante. Ela falou que tinha problemas e que já havia ido ao médico para se tratar. Mas que com o tempo ela acabou desistindo. Naquela noite, a senhora, que se chamava Beth, passou a noite na cadeia. Thaís e Larissa levaram Tainara para um hospital. No dia seguinte, quando elas já estavam em casa, a polícia ligou e disse que eles encaminharam Dona Beth para ser internada em uma clínica para pessoas que sofrem de problemas de memória como ela. Dias se passaram. Mas será que essa senhora vai voltar a aterrorizar aquela pousada? Bom, isso só o tempo é que vai dizer. E vocês? Qual é a opinião de vocês? Deixe aí no comentário se vocês acham que isso vai voltar a acontecer. Um grande abraço a todos e até a próxima história.